Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço News, um lugar para falar sobre notícias que foram relevantes durante a semana e que ficaram em destaque. Eu vou falar sobre ciência, tecnologia, filmes, séries. Na realidade, eu vou falar sobre tudo e qualquer assunto que esteve em destaque. E o Diário de Bordo Espaço News acontece todos os domingos. Então, galera, vamos comigo para assistir mais um assunto super interessante. Fala, galera, beleza? Gente, a semana que passou foi uma semana com mais uma quantidade de denúncias sobre o governo Jair Bolsonaro. Dessa vez, o problema diz respeito com Gustavo Bebiano, que era o ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Eu digo era porque ontem foi anunciado que ele seria exonerado do cargo de ministro. Chegou a ser até ofertado a ele uma direção de uma estatal, mas Gustavo Bebiano não aceitou. Mas como é que aconteceu isso tudo? Como é que essa crise ganhou proporções? Bem, galera, durante a eleição presidencial, Jair Bolsonaro se candidatou ao PSL junto com Bebiano, organizando isso. E ao fazer isso, ele foi colocado como presidente do PSL. E a partir daí ele começou a gerenciar a candidatura, gerenciar a liberação de dinheiro, que a verba partidária que os partidos recebem, e aí começou a haver reportagens indicando fraudes dentro da distribuição de verbas com candidatos laranja. E várias denúncias foram feitas pelo Globo, pela Folha, pelo Estadão. Vários veículos noticiaram que havia um esquema de fraude dentro dessa eleição em relação ao PSL, que ligaria diretamente ao presidente eleito Jair Bolsonaro. E o Bebiano seria o principal responsável por essa fraude. E a situação começou a se complicar cada vez mais quando Bebiano fez uma declaração dizendo que a situação estava normal, não havia crise nenhuma, que ele tinha falado 3 vezes com o presidente Bolsonaro, enquanto ele estava internado em tratamento após a operação, em que ele ficou 17 dias. E a situação piorou quando o vereador Carlos Bolsonaro desmentiu categoricamente o ministro. Ele desmentiu na cara dura, fez uma publicação através do Twitter, a mania deles, que todo mundo está reclamando, que é a mania da família Bolsonaro de tudo jogar no Twitter, sendo que o governo é uma grande família de Twitter, de redes sociais, de WhatsApp, em que se discute tudo ali. Parece discussões de redes sociais, realmente parece discussão de redes sociais e não realmente um governo. Isso jogou uma crise muito grande. O Carlos desmentindo o Bebiano criou uma crise muito grande e mostrou que, na realidade, a relação de Bebiano com o clã Bolsonaro, principalmente os filhos, não era nada boa. Eles batiam de frente com Bebiano direto, não tinham uma boa relação, da mesma forma que os filhos do Bolsonaro não têm relação boa com o vice-presidente, o Mourão. Eles também não têm uma boa relação, uma relação deles é extremamente horrível com vários membros do governo, do atual governo. Isso gera uma fragmentação muito grande, mas muito grande mesmo, ao nível de que vários membros do governo, o recém-eleito presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, junto com vários membros, começassem a questionar muitas atitudes dos filhos do Bolsonaro e chegaram até pedir que o general Heleno conversasse com o Bolsonaro para frear os filhos dele. E o general Heleno resolveu não fazer isso, disse que essa situação é particular e que o próprio Bolsonaro tinha que ver isso e resolver isso. Só que a situação se complica cada vez mais. Parece que os filhos do Bolsonaro é que estão mandando.
no país, que o presidente não manda nada. Essa situação que parece se mostrar cada vez mais. Isso preocupa muitos membros do governo, que mostram uma fragmentação cada vez maior. Mas voltando, Bibiano, ontem, que foi a noite de sexta-feira, ele recebeu a notícia que seria exonerado. Ofereceram uma estatal para Bibiano, que ficou de aceitar, mas como a notícia vazou, ele resolveu não aceitar. Houve uma conversa inicial entre o presidente e o Bibiano, junto com o vice e outros, para tentar resolver a situação, e no final Bibiano e tanto o Bolsonaro se reuniram sozinhos, e parece que a conversa foi muito ríspida e que o Bibiano sai muito chateado do governo. Entendeu? Mas a situação continua e, em realidade, em questão das denúncias que o Estadão, que a Folha, a própria Globo fizeram em relação à fraude eleitoral é grave e realmente envolve o próprio presidente Jair Bolsonaro nessa situação, porque tanto Bibiano como o Jair Bolsonaro têm uma relação antiga, uma relação muito grande, e provavelmente Bibiano, ao sair do governo, provavelmente vai abrir o bico e vai falar muita coisa. A gente não sabe o que ele vai falar, não sabe o que vai ser dito, mas a situação do atual governo se complica cada vez mais. Cada vez mais esse governo se complica. Temos mais de 40 dias, quase 50 dias de governo, e só vemos crise atrás de crise. O primeiro são crises envolvendo o próprio filho do Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o senador eleito do Rio, que está envolvido numa questão muito séria de desvio de dinheiro, e ainda há mais fortes indícios da ligação dele com as milícias no Rio de Janeiro. Então, isso já fica muito mais complicado. Agora é a vez do Carlos, que se envolveu nessa questão junto ao Bibiano, e ao que parece, cada vez mais esses 3 filhos do Bolsonaro ditam as regras dentro do governo. Isso incomoda muita gente. O ataque dos filhos do Bolsonaro ao vice-presidente, o Mourão, o Hamilton Mourão, que tem nesse governo, é a única das pessoas do governo que tem se posicionado de uma forma mais equilibrada, como se fosse um governo mesmo, batendo de frente com o próprio Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro. O que isso vai gerar? A gente sabe que esse governo cada vez mais está desequilibrado. Cada vez mais. Muitas pessoas, muitos setores que apoiavam o Bolsonaro já não apoiam mais. Já começam a ver no Mourão uma saída muito melhor. Até a questão da reforma da Previdência começa a ficar mais complicada. O próprio Mourão fala que todos devem participar da reforma, não só um grupo, que eu concordo também. Você vai mexer num grupo, tem que mexer em todos. E também essa semana também teve outra questão muito grave, que foi o desvio de 600 milhões de reais da Previdência, feito por Paulo Guedes. Dinheiro esse que estava na Previdência, e segundo ele, a Previdência estava com déficit. Como se a Previdência estava com déficit, ele desvia 600 milhões? Isso é muito estranho, concordam? E várias questões que têm se colocado em relação da própria reforma da Previdência, que é o medo de muitas pessoas da Previdência deixar de existir, e do jogo político para que empresas não tenham mais que pagar certos impostos, certas verbas para a Previdência. Que o próprio trabalhador arque com essa despesa toda a partir do próprio salário, faça uma previdência privada. Essa é um dos grandes problemas que várias pessoas batem de frente contra essa mudança. E tudo isso, essa crise gigantesca cada vez mais joga essa reforma da Previdência para o final, para fora. Eu concordo que deve haver uma reforma da Previdência sim, mas que não prejudique os trabalhadores. E o que vai acabar acontecendo é isso. Mas se vai haver realmente reforma da Previdência,
Está longe disso acontecer. Apesar do presidente ter batido o martelo e com cada crise, cada denúncia que tem se amontoado em cima da corrupção que tem se amontoado em cima do governo do Jair Bolsonaro, um governo que, lembro vocês, foi eleito para limpar a corrupção. Está envolto em corrupção atrás de corrupção, denúncia atrás de denúncia. Pode? Cadê a honestidade? Um governo que batia de frente contra o PT, falando que o PT fazia isso, o PT fazia aquilo, o PT é isso, o PT é aquilo, e está fazendo até pior. Em quase 50 dias de governo, nós temos denúncia atrás de denúncia. E não são poucas. Não são poucas. E não adianta tampar o sol com a peneira. Não adianta. Não adianta. Está pior do que o próprio governo do Temer, que também tinha denúncia atrás de denúncia. E aí? Denúncias envolvendo o próprio Temer. E agora temos denúncias envolvendo Jair Bolsonaro e várias pessoas ligadas. Existe até a possibilidade desse governo, os filhos do Bolsonaro, principalmente o Flávio, com certeza está ligado à milícia. Cadê o Queiroz? Bibiano, na boa, braço direito do próprio Bolsonaro. Ele esquematizou a própria entrada do Bolsonaro dentro do PSL. Era para ser do Patriotas, que era apoiado pelos filhos do Bolsonaro, mas de repente foi para o PSL. Lembro que tanto Jair Bolsonaro como Bibiano estão há cerca de um ano no PSL. Há cerca de um ano e pouco. E aí, como é que fica? Essa situação toda começa a feder cada vez mais. Já tem gente já pensando em impeachment do governo, do presidente. Já tem gente prevendo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E para você ver o nível de poder que os filhos do Bolsonaro têm, enquanto o Bolsonaro estava no hospital, era para o Mourão ter assumido a presidência. Era o correto, o certo. Mas os filhos do Bolsonaro se movimentaram para pedir o pai para que ele não faça isso. Eu não entendo. Realmente, os filhos mandam mais que o pai, mandam no governo. O Estadão até fez uma reportagem falando que o governo não se faz através de Twitter, de WhatsApp, de redes sociais. O governo é para ser um governo sério. E até nesse momento não temos um governo sério. Não temos. Crise após crise, problema após problema, denúncia após denúncia. Essa do Bibiano é só mais uma. É só mais uma que se junta ao bolo que está se formando cada vez mais. Está se formando um bolo fecal tão grande, mas tão grande, que quando for expelido, meu Deus, vai feder demais. Demais. Eu, hoje, tenho certeza, esse governo não dura 6 meses. Eu tenho certeza, esse governo não dura 6 meses. E provavelmente teremos ou uma nova eleição, ou o Mourão assumindo. O mais forte será que Mourão assuma, porque ele tem se mostrado cada vez mais equilibrado, mas cada vez mais aberto a ouvir, cada vez mais uma pessoa que consegue se posicionar de uma forma correta, ouvindo todos os lados, se posicionando de uma forma correta, que é bem diferente do Bolsonaro e bem diferente dos filhos do Bolsonaro. Para vocês verem que a poder é tão grande, o próprio Jair Bolsonaro questionou várias vezes a política do governo, falando que não pode ser feito nada às escuras. E o que aconteceu quando o COAF divulgou as denúncias contra o Flávio Bolsonaro? O presidente imediatamente saiu em defesa do filho. Eu até penso realmente em questão de filho, é meu filho, não sei o que, eu tenho que defender, mas ele está num cargo em que esse tipo de postura não é adequada. Ele teria que ser ilibado e deixar o barco correr, não
Se o meu filho fez isso, ele tem que ser devidamente verificado, e se sua inocência for verdadeira, que se prove. Se não for, que seja julgado de acordo. Vários membros do atual governo questionam atitudes dele. E ele vai se enfraquecendo cada vez mais. Cada vez mais. Realmente, a atitude do Carlos não foi a atitude certa. Investigações tinham que ter sido feitas e não se jogar o verbo ao Twitter, parecendo que é uma briga de criança, de adolescentes, em aquelas brigas que um fica acusando o outro, ó, você é isso, você é aquilo. Não, você é isso, você é aquilo. É isso que acontece. O atual governo do presidente Jair Bolsonaro é um governo de redes sociais. E, nesse momento, nós não temos um governo. Quando se falava de que o presidente não tinha um plano de governo, realmente está mostrando aí, não tem um plano de governo. Cada ministro decide o que vai fazer. E isso está prejudicando cada vez mais. Lembro que as decisões que foram tomadas de mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém ocasionaram a perda do Brasil de um dos maiores mercados de exportação de carne de frango. Perdeu-se. O mundo árabe não quer mais. Nós estamos a ponto de perder vários outros mercados, como o mercado russo, por causa da liberação dos agrotóxicos extremamente mortais nas plantas. Vamos perder outro mercado. Porque liberando esses agrotóxicos, o gado come, eles estão contaminados também, como todos nós estaremos contaminados. Isso para agradar uma bancada ruralista. Isso para bancar realmente só uma bancada ruralista. Vamos perder. Fora as atitudes que o governo está tomando em relação aos indígenas, em relação à Amazônia, em relação a vários pontos que está desagradando várias partes do mundo, que vão começar a se posicionar contra. Lembro que vários setores internos, empresas internas, os empresários ligados a leite, que produzem leite, estão extremamente irritados com o governo que anunciou importação de leite em pó. Isso acaba com o mercado interno. E aquilo que muita gente já falava. O governo está se focando no mercado externo. Em um mercado externo, trazer para a gente. Ainda tem a crise da Venezuela, que cada vez mais o governo Bolsonaro está querendo fazer uma guerra com a Venezuela. Uma guerra que o Brasil perde. Que no momento que o Brasil entrar em guerra com a Venezuela, o Brasil vai tomar uma dívida violenta com os Estados Unidos. Ainda vai ter que enfrentar a China e a Rússia. China, que é parceira brasileira em vários negócios. Primeiro vai perder esses negócios. E segundo vai ter que enfrentar uma Venezuela armada pela China e pela Rússia. Que já falaram que qualquer agressão contra a Venezuela, eles se posicionariam. E aí? Cada vez mais se complica esse governo. Cada vez mais. E essa crise do Bibiano, com outras, tem se avolumado. E o que o Bibiano vai fazer? Ele saiu ontem. Ele já anunciou que está deixando a parte que vai ser exonerado. E aí, o que ele vai fazer? O governo está com poucas cartas na mão. Cada vez menos cartas. Cada vez menos cartas. Nós temos um governo extremamente incompetente, que não sabe gerenciar nada. Nada administrativamente e nada politicamente. Temos vários ministros que são incompetentes e tivemos o ministro do Meio Ambiente falando as asneiras do Chico Mendes. Tivemos a Damares, tivemos o ministro da Educação, que só falam, vamos falar a palavra merda. Um ministro do Meio Ambiente que desmerece totalmente Chico Mendes. Claro, ele está ligado a grupos de interesses de mineradoras que invadiam a Amazônia e que estavam envolvidos na morte do Chico Mendes. E aí? Claro, não vai reconhecer. E quando ele falou as asneiras, todo mundo levantou. Aí temos a Damares, que só fala merda acima de merda. Uma pessoa que não está preparada para ser ministra.
O ministro da Cultura, da Educação, que defraudou o currículo dele. Ele colocou-se como coautor de um livro que ele nem participou. E nem brasileiro ele é. Já volto-se nessa questão. E ainda falta o Onyx, que participou de Caixa 2, confessou isso. Ainda temos isso. Problema atrás de problema. O que isso vai dar? O Brasil cada vez mais afunda e afunda. Solução: impeachment. Solução: Mourão entrar. Solução: novas eleições. Solução: explodir Brasília, com todo mundo lá. Temos várias soluções. Como resolver? Não sei, mas eu acho que nós brasileiros temos que começar a nos posicionar, deixarmos de estar ligado a como eles falavam, político de estimação. Se você percebe que o político não é viável, para de seguir, começa a se posicionar. Eu me lembro no tempo do Collor que muita gente fazia a mesma coisa, apoiava o Collor como se fosse Deus. Não, é o caçador de Majajá. Hoje não, Bolsonaro é mito, o cara é um mito. Mito não existe. Mito já diz a palavra, é mito. Não existe, não é real. O cara, realmente, o Jair Bolsonaro, não tem preparo, não sabe falar, é um péssimo orador, é um péssimo governante, é um péssimo político. Colocou pessoas inexperientes no governo, totalmente inexperientes. E as pessoas que estão experientes não estão esperando o negócio afundar. É isso que está acontecendo. Vamos ter tempos difíceis. E como eu falo, vamos deixar de sermos pessoas ligadas aos nossos políticos de estimação e começar a falar: errou, está errando. Errou, tem que botar o dedo na cara e falar: você errou. Não dá mais, pede para sair. Vamos pedir para sair. Cada vez mais a situação está se avolumando para isso. Para uma saída desse governo. Finalização do governo. Isso é horrível. Horrível para o país, horrível para a população. Mostra que a população não está preparada para votar. Não pensa. E vamos falar a verdade. Bolsonaro nem levou a maioria dos votos. Muito abaixo mesmo. Ele teve 39% dos votos. 61% não foi para ele. Então não teve a maioria de jeito nenhum. A maioria não votou nele. Esse é o problema. Claro que eu poderia apontar muitas causas por causa disso. A movimentação maciça da mídia contra o PT. Ele se aproveitou disso, começou a falar mal do PT e nem falava dos programas dele. E a gente questionava isso. Mas ele não tem programa de governo. Ele não tem. Engraçado que todos tinham, menos ele. Porque ele entrou no oba-oba achando que ser presidente da república era a coisa mais fácil do mundo. E não é. Existe experiência, jogo de cintura, lábia, coisas que ele não tem. É fácil você chegar, ele é ladrão, ele é uma pessoa desonesta, o PT roubou, é mamadeira de piroca, kit gay. É isso que ele falava. Perguntava como você vai resolver a dívida interna, como você vai questões sérias de educação, como você vai fazer isso, aquilo, problemas de economia. Pergunta para o meu Paulo Guedes, que ele sabe responder, isso, aquilo. Só falava abobrinha. E nós questionávamos isso. Mas as pessoas não queriam ouvir. Esse é o problema do brasileiro. Não quer ouvir, não quer pensar. E ainda hoje tem gente falando. Quando se fala da corrupção do governo Bolsonaro. Mas o PT fez isso. Esquece o PT não está no governo. Não é PT. Mas o filho do Bolsonaro está fazendo. Não, mas o filho do Lula fez isso. Esquece o filho do Lula. Não, é o filho do Lula que está no governo. É o filho do Bolsonaro. É isso que está fazendo. E lembro que tanto o filho do Lula como o filho da Dilma, ou contra o filho de outras pessoas, não participaram assim do governo, tomando decisões. Não participaram. Isso está ficando cada vez pior. Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço News. Hoje eu falei sobre a questão da saída do Bibiano, do governo. Tudo que levou a isso, dessa crise enorme que tem se amontoado semana após semana do governo Jair Bolsonaro, do enfraquecimento do governo e do que vai acontecer. Realmente eu não sei.
Espero que esse inferno que surgiu a partir da eleição do Jair Bolsonaro e de sua posse acabem logo. Que esses 4 anos passem logo. E que os tolos que votaram no Bolsonaro pensem, reflitam que votar é uma coisa muito séria. E que para a gente eleger um presidente, eleger um senador, um deputado, temos que eleger pessoas sérias que sabemos que têm capacidade e que são realmente honestas. E não se deixar levar pelo oba-oba. Entendeu, galera? Bem, galera, como eu falei, hoje é o vídeo do Espaço News. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech. Então até amanhã. Tchau! Fala, galera, voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui, ó, super simples. Vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui, não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu, galera! Até mais!